Olá, tudo bem? A busca por um futuro mais sustentável tem impulsionado empresas e setores inteiros a repensar suas cadeias de produção. E nesse episódio do Papo Embalado, a gente vai explorar como as novas cadeias de obtenção de matéria-prima, especialmente aquelas baseadas em fontes renováveis, podem ajudar marcas a tornarem seus compromissos ambientais mais concretos e visíveis. Por isso, para esse papo, a gente convidou o Alex Duarte, que é líder comercial de polietileno I'm Green da Braskem na América do Sul. Alex, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, obrigado pelo convite. Também o Carlos André Silva, que é engenheiro de aplicação da Braskem. André, obrigado também, valeu por estar aqui com a gente. E o João Alves, nosso parceiro aqui, que é gerente de inovação corporativa da Val Group. Tudo bom, João? Tudo bem. Obrigado mais uma vez pela parceria aqui no nosso videocast. Obrigado. Vamos lá, juntos a gente vai compartilhar experiências, aprendizados e perspectivas sobre a utilização do polietileno verde, que é um plástico de fonte renovável que, além de ser reciclável, contribui significativamente na redução das emissões de CO2. Então, Alex, eu queria já começar te perguntando o que exatamente, né, esse polietileno verde, a marca I'm Green, que a Braskem trabalha já há algum tempo. Legal. Vamos lá. A linha I'm Green Biobased da Braskem, na verdade, ela compreende o polietileno, mas também tem dois outros produtos que a gente acaba muitas vezes não falando, que é o EVA e as ceras de polietileno. Né? Então, essa linha de produtos toda, ela vem, na verdade, ela é obtida através da cana-de-açúcar. Então, a Braskem, na verdade, assim, a gente tem a cana-de-açúcar, e aí da cana-de-açúcar, com a fermentação do suco da cana-de-açúcar, você tem a formação do etanol, e aí a Braskem compra esse etanol, faz a desidratação do etanol, e aí, através dessa desidratação, ela produz o eteno, e aí esse eteno ele é polimerizado, né, fazendo então o polietileno, o EVA e a cera. Então, na verdade, ao invés de usar a cadeia comum, que seria a cadeia, né, fóssil, seja do petróleo, seja do gás natural, a gente vai usar a cana-de-açúcar como a matéria-prima para essa resina. Agora, eu imagino que para obter, né, essa matéria-prima que é renovável, como que faz, André? Tem, sei lá, tem algum tipo de cana que seja destinada a isso? Como é que vocês chegam a esse produto? Não, na realidade, a questão que o eteno é a matéria-prima do polietileno. Uhum. Tá? Então, o eteno tem duas formas dele ser adquirido. Que é o eteno fóssil, que é o convencional, que ele vem do petróleo. Tá? Então, o eteno do petróleo. Então, tem o petróleo. Do petróleo, ele tem um processo que você tira a nafta. Daí, da nafta, ela é craqueada, purificada, daí você tem o eteno. Bom, agora eu tenho o eteno de fonte renovável. Tá? Então, o eteno, ele é da onde? É derivado da cana-de-açúcar. Então, cana-de-açúcar, a gente entende como é o álcool, é o etanol, que é a matéria-prima, né, da cana-de-açúcar que a gente conhece aí. Então, o etanol é um elemento químico, tá? Que você também ele vai passar por um processo, tá, de desidratação, né, e o etanol vai virar eteno. Então, o que vai acontecer? Esse eteno é o eteno de origem renovável. Então, o que vai acontecer? O processo de polimerização, na realidade, das plantas, das nossas plantas, a gente tem os reatores, e os reatores vão receber o eteno. Então, independente para ele se é o eteno verde ou o eteno fóssil, ele vai produzir resinas. Do ponto de vista ali, químico, vamos mergulhar numa parte um pouquinho técnica e a gente vai tentando explicar um pouco para quem está em casa. Se eu pegar uma molécula de eteno, não sei se eu estou falando certo, tá? Ok. Uma molécula de eteno que venha da cadeia do petróleo e uma molécula de eteno que venha da cadeia da cana-de-açúcar, elas são iguais? Não. Por quê? Porque, na realidade, nós temos como analisar o carbono que está lá. Tá. Então, hoje,
uma embalagem, tá, com eteno de fonte renovável ou fonte fóssil, através da análise na embalagem do tipo de carbono, é mensurável e quantificável. Quer dizer, ela tem ainda por cima, ela tem É lá o um DNA. selo de um DNA, um dela. selo de garantia dela ali, né? Eu acho que até, na verdade, assim, a parte mais interessante disso é que, assim, em termos técnicos, né, os etenos são muito parecidos, assim como os polietilenos também. Então, se tem a gente, na verdade, tem grades que são feitos fósseis, e aí tem como se fosse o irmão gêmeo dele em fonte renovável. Tecnicamente, eles são idênticos, mas quando você olha a idade do carbono, você consegue identificar Entendi. quem é renovável e quem não é. Entendi. Exatamente. Entendi. Então, isso aí é importante por quê? Porque, na realidade, o reator, nossas plantas, né, ele vai receber um eteno. Tá. E ele vai, daí nós vamos polimerizar, né, vai ter uma reação de polimerização, ou seja, as plantas, a jornada de produção é exatamente a mesma jornada de produção. Então, a diferença, na realidade, do eteno, uma resina com eteno fóssil e o eteno verde, nós temos resinas equivalentes, que as características e propriedades são as mesmas, processamento é igual, qualidade é exatamente igual. Então, isso aqui é a grande vantagem. Eu não preciso fazer nenhuma modificação do equipamento para processar a resina, tanto fóssil quanto a resina Lime Green. O João, e aí nesse caso, para a Val Group trabalhar com polietileno de origem fóssil, polietileno de origem vegetal, tem diferença? Uma é mais aplicável a um determinado tipo de produto que outro? Como é que é feito isso? Isso é o mais interessante, Mauro, porque o polietileno verde, né, o polietileno proveniente da cadeia da cana-de-açúcar, ele não tem nenhuma diferença em processabilidade para nós. Então, todos os grades que a Braskem tem, que vêm da origem do fóssil, eles também têm esses mesmos grades, né? Grades são basicamente o RG da matéria-prima, né? Eles têm também de origem vegetal, né? E tanto que hoje nós temos já alguns cases com eles, né? Então nós já aplicamos o polietileno AM Green dentro da Val Group em sacolas, em sacos para lixo, em envoltórios para papel higiênico, e inclusive para alimentos, né? Embalagens alimentícias. Então a gente tem aqui mesmo uma embalagem que foi feita com foco no mercado de nutracêuticos, né, que são os produtos que têm um apelo saudável, né, e que essa embalagem ela tem 31% da composição dela de fonte renovável, né, além de ser um pouch, um standard pouch, né, com estrutura monomaterial, ainda tem matéria-prima renovável na composição dessa embalagem. E ela vem com a marca I'm Green. I'm Green, sim, né? Isso é uma marca que a Braskem desenvolveu. Exato, essa é uma marca que existe, né? Na verdade, o polietileno de fonte renovável, ele está fazendo, esse ano até é interessante falar isso, porque a gente está, na verdade, fazendo 15 anos de existência, né? Então, a planta foi iniciada lá em 2010, e essa marca, ela vem caminhando nesses 15 anos, né? A gente passou por algumas mudanças nela e, assim, e é uma marca da Braskem, mas é uma marca que ela virou, na verdade, para o mercado o símbolo de sustentabilidade. A gente sente isso. Então, a Braskem licencia o uso dessa marca para os clientes que tiverem interesse em utilizá-la. E esse polietileno de fonte renovável, como é que ele se encaixa na estratégia de sustentabilidade da Braskem? Então, na verdade, dentro da estratégia de sustentabilidade da Braskem, essa linha de produtos ela se encaixa no que a gente chama de capturas, né? Então, por quê? Porque É a descarbonização? Exatamente. E por quê? Porque no crescimento da cana-de-açúcar, a planta absorve o CO2 e transforma esse CO2 em celulose e nas glicoses quando ela vai crescendo, né? Então, é por isso que a gente chama de captura. Então, é nesse pilar que esse tipo de linha de produto acaba se encaixando dentro da estratégia da Braskem de sustentabilidade. Se eu uso polietileno de origem fóssil, eu estou trazendo carbono que estava lá embaixo da terra, estou trazendo para a superfície. Se eu uso esse aqui de origem verde, de origem vegetal, eu estou capturando, a planta captura esse carbono do ar ambiente, e eu transformo no mesmo produto no final. Exatamente. E eu imagino que essa questão que o João comentou,
de tanto de origem fóssil como de origem vegetal poderem ser usados nas mesmas aplicações, isso deve ter Sim. sido uma preocupação de vocês na hora de desenvolver esse produto. Né? Sim, na realidade, isso aí é importante, por quê? Porque como são similares, né, então eles têm tal qual, né? Então, a gente chama drop-in, na realidade, a gente já faz a comparação e a mudança automática. E complementando com relação à pegada de carbono, né? Então, a pegada de carbono hoje, no mundo, na verdade, isso é um número quantificado. Tá? Então, isso aí, as grandes empresas estão buscando. A minha empresa, os meus produtos capturam CO2 ou emitem CO2? Uhum. A emissão de CO2. Então, a partir do momento, isso aí está sendo muito cogitado. E o que acontece? Um exemplo, o eteno renovável, né? Eu consigo o quê? Capturar o CO2. Então, com relação ao efeito estufa, eu estou contribuindo para a mitigação dos efeitos climáticos, por exemplo. Exato, exato. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, hoje, um polietileno I'm Green, a pegada de carbono dele é menos 2,2 quilogramas de carbono por quilo de polietileno produzido. Olha que legal. Então, o que acontece? Na verdade, ele captura, tá? Ele remove esse CO2 da atmosfera, como se eu estivesse removendo. Já o fóssil, o número, na verdade, é mais 3,1 quilo de carbono por quilo de polietileno produzido. Ou seja, tem uma diferença de 5 quilos aí. Mais ou menos isso. É isso, né? E aí, na verdade, esses dados são dados, por exemplo, a emissão do fóssil, a gente está falando de uma média global. Uhum. Né? Então, quando você vem, por exemplo, para o Brasil, né, para a nossa produção, por exemplo, como ela é muito intensiva em energia, e a energia no Brasil é uma energia um pouco, né, que é um pouco mais limpa quando a gente compara com o resto do mundo, esse número abaixa um pouco. Então, assim, o polietileno fóssil da Braskem, né, ele vai estar mais ou menos na casa aí de 1,76 né, de emissão, mas mesmo assim é uma emissão. E aí, quando você fala do polietileno I'm Green Bio-Based, você tem uma captura. Uma captura. Então, assim, a diferença diminui um pouco, mas ela continua ainda sendo grande, né? Bem significativa. Exato. Agora, como é que a Braskem traça a estratégia para que esse produto de origem vegetal ganhe escala no mercado? Quais que são os desafios que vocês têm que enfrentar? Não, na verdade, assim, a gente está na FISPAL hoje, né? Então, a gente está falando de alimentos, né? O que a gente percebe que vem acontecendo ao longo do tempo é uma preocupação cada vez maior das empresas, das marcas, né? Com a matéria-prima que está sendo utilizada, com aquilo que eles fazem, né? Então, e aí, não adianta nada, acho que olhando pelos olhos do brand owner, não adianta nada você ter todo o cuidado com a parte de ingredientes e não ter o cuidado com a parte de embalagens, né? Claro. Então, eu acho que e acaba sendo natural. Então, acaba sendo uma mudança natural. O brand owner também buscar nas embalagens soluções que tenham mais sustentabilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, nesse stand-up out que a gente construiu aqui junto com a Val, ele com certeza reduziu muito a pegada de carbono dele. Uhum. Né? Então, imagina uma empresa que está preocupada com tudo que ela está fazendo, ela também vai se preocupar com a embalagem, e aí entra o polietileno I'm Green Bio-Based como uma ferramenta para eles também poderem utilizar na parte de embalagem. Então eu posso entender que a Braskem tem como objetivo expandir a produção desse tipo de produto? Vocês têm metas? O que você pode falar sobre isso? Então, na verdade, a gente tem uma meta muito agressiva para a gente chegar em 2030 vendendo, na verdade, 1 milhão de toneladas de produtos de fonte renovável. O polietileno I'm Green vai ser uma boa parcela desse volume. Recentemente, em 2023, a planta de Triunfo, quando ela começou lá em 2010, ela tinha uma capacidade nominal de 200 mil toneladas ano. Em 2023, teve a expansão da planta, então a gente aumentou 75 mil toneladas ano de capacidade. Então, agora a gente tem uma capacidade de 275 mil toneladas, mil toneladas ano. A Braskem também já, em 2023, anunciou uma parceria, né, com uma empresa na Tailândia, com a SCG da Tailândia, para a construção de uma nova planta de eteno verde lá na Tailândia. Uhum. E aí seriam mais 200 mil toneladas. Além disso, tem estudos para a produção de polipropileno, também de etanol
nos Estados Unidos, mas é um projeto que ainda é embrionário, a gente está começando a parte de engenharia. E existe uma outra empresa da Braskem que às vezes muitas pessoas não conhecem, que aí ela ainda não entra nessa, não está ainda categorizada como I'm Green Biobases, que é a Sustenia. E a Sustenia produz monoetileno glicol através de açúcar, também de fonte renovável. Então, a Sustenia já tem uma planta de demonstração junto com um parceiro da Braskem na Dinamarca e está estudando agora a expansão, na hora de construção de plantas em tamanho industrial, também para a produção de monoetileno glicol. Aí o monoetileno glicol, para o pessoal também entender, ele pode ser uma das parcelas do PET. Então, o PET é um dos monômeros utilizados no PET, o monoetileno glicol. Então, a Braskem também tem esse trabalho para a produção do PET. Então, dessa linha de produtos que vão surgir esse 1 milhão de toneladas ano que a gente tem como target para 2030. Eu fiquei com duas dúvidas aqui. Primeiro, precisa ser de cana-de-açúcar? Pode ser etanol de milho? E segunda pergunta, vocês estão num mercado que vocês concorrem com o etanol combustível e concorrem com a produção de açúcar. O que isso impacta para vocês em termos de disponibilidade de matéria-prima? Então, assim, respondendo a sua pergunta, começando pelo etanol de cana ou de milho. O que a Braskem precisa, na verdade, para o polietileno I'm Green, o que ela precisa é de etanol. Então, seja ele de cana, seja assim, de beterraba, seja de batata, né? Tem outras, ou mesmo de milho, a gente poderia usar sem problema nenhum, porque o que vai importar, na verdade, no final, é a qualidade desse etanol, né? Então, sendo etanol, a gente poderia usar. Aqui no Brasil, a gente vem utilizando a cana, por quê? Porque é uma cultura que é conhecida dentro do Brasil há muito tempo, e aí tem um outro ponto muito interessante que é importante para a gente também, que a gente conhece há 15 anos essa cadeia, e uma das coisas que a Braskem fez desde o começo desse projeto foi tratar os fornecedores de etanol de forma que eles pudessem fornecer esse etanol, mas de forma responsável. Então, desde o começo, a Braskem já aplicou o que a gente chama de Código de Fornecimento de Etanol Responsável, né, onde os nossos fornecedores eles passam por auditorias da Braskem para entender se os direitos humanos são seguidos, se tem algum problema com relação a meio ambiente, né? Então, tudo isso é seguido dentro desse código de fornecimento de etanol responsável. Legal. Poderia ser mudado para outras culturas? Poderia, mas a gente está tão confortável com o etanol, né, que acho que talvez não fizesse, nesse momento, não houvesse motivo para mudar. Quando a gente fala do polipropileno, que aí é o projeto lá dos Estados Unidos, e aí lá o etanol, sem dúvida, é majoritário em milho, né? Aí, sem dúvida nenhuma, o que a gente pensa seria usar um etanol de milho, assim como já tem outros biopolímeros que também estão nessa mesma cadeia. Legal. E aí, a sua segunda pergunta, que é relacionada à quantidade, como, infelizmente, a gente não compra uma quantidade de etanol suficiente para mexer nesse mercado. A gente até gostaria, porque a gente poderia inclusive, barganhar preço, né? Então, mas, assim, infelizmente, o volume é tão pequeno de etanol que a gente usa para biopolímeros que a gente não consegue mexer nessa estrutura de mercadológica. Entendi. E aí tem, inclusive, um dado que é interessante, que a gente costuma muito falar com os clientes, que hoje, se a gente pegar hoje, tudo que é produzido de biopolímero, e aí de todos eles, e usando cana, usando milho, usando qualquer fonte renovável, o que se usa de terra hoje é 0,02%. Olha. Então, assim, é muito difícil a gente falar que existe competição com o alimento, né, pela quantidade. Mesmo que a gente aumentasse, duplicasse, quintuplicasse ou multiplicasse por 10 a quantidade que a gente tem hoje de produção, é muito difícil a gente ter alguma influência na cadeia de alimento, né? E de combustíveis também, né? De combustíveis aí também. Acho que sem dúvida nenhuma, pouquíssima mudança. João, durante a FISPAL, a gente está gravando aqui esses episódios durante a FISPAL, a Valgroup apresentou um material plástico
monomaterial, não é isso? Isso, Explica pra gente, ele é feito com polietileno renovável, é isso? exatamente. Explica mais pra gente, por favor. Exatamente, Mauro. A gente, né, em conjunto aí com a parceria com o Carlos André e o Alex, nós desenvolvemos essa estrutura, né, de embalagem, que ela tem o desenho para reciclagem. E aí isso é interessante porque o AM Green ele não impacta em nada no processo de circularidade. Então, da mesma forma que o polietileno que vem da cadeia fóssil é um material reciclável, o polietileno que vem de origem vegetal, ele também é um material reciclável, né? E aí com o benefício de que ele tem uma pegada de carbono reduzida, né? Ou até mesmo negativa, dependendo do processo e dos outros dados de confecção dessa embalagem. Então, esse material, ele foi pensado para realmente circular e contribuir ainda mais com essa questão climática, né? Então, você tem a captura desse carbono, e esse carbono ele vai demorar muito mais tempo depois para poder voltar para a natureza, justamente porque ele vai ficar preso nessa cadeia de produção de embalagem com a reciclagem. Uhum. Basicamente, essa é a ideia. É sensacional isso. E até pensando nessas questões também de sustentabilidade, parcerias como essa que a Braskem faz com empresas também grandes como a Val Group. Que papel que essas parcerias têm para que a Braskem possa ampliar também as suas estratégias de sustentabilidade? Hoje, a parceria, na realidade, ela é fundamental. Ela é uma mola propulsora de projetos. Sem as parcerias, ela vai ser muito difícil acontecer. Então, não tem como. Você precisa envolver o brand owner, que é o dono da marca, o que quer mostrar a capacidade que usa embalagens que capturam carbono. O transformador, na realidade, que são a equipe do desenvolvimento de projetos da Val Group, que é eles que vão atuar junto com o brand owner, e nós, os transformadores, os produtores de resina. Uhum. Então, esses três, eles conseguem juntar, criar um time para atender. E eu vou até além. Quando a gente fala de embalagens sustentáveis, tá? Eu tenho, além da utilização de fontes renováveis, eu também tenho outros tipos, que nem essa embalagem aqui. Essa embalagem aqui é monomaterial. Então, além dela ter a pegada da AM Green, ela também é monomaterial, porque então você pode ser reciclável. Uhum. Não é uma estrutura que tem materiais diferentes, que são difíceis de reciclar. Então, nessa, né? E também tem uma outra projeto de sustentabilidade também, que também são as resinas de PCR. Então, é um mundo que a gente pode trabalhar, tá? Então, nesse momento, eu também tenho horas que você precisa ter um parceiro. Qual outro parceiro? Que também, em alguns projetos, é o parceiro fabricante de equipamento de transformação, e também, muitas vezes, o produtor de equipamento do envasador do produto. Então, você concilia também, em alguns projetos, toda essa equipe por trás para alavancar o projeto. E Alex, só para complementar, né? O Carlos comentou uma coisa que é bastante interessante, que é justamente essa questão das tecnologias complementares, né? Então não é porque aqui eu tenho a AM Green que eu não posso ter o PCR ou a resina de reciclagem avançada, né? Então eu posso ir colocando essas tecnologias para ir se complementando e resolvendo problemas diferentes. Dependendo da aplicação, né? Exato. Nesse caso específico aqui, Alimentos, não entra o PCR, mas mas entraria a resina certificada do SCC Plus, né? Exato. O reciclado químico já entraria sem problemas nenhum. Exato. E do ponto de vista do consumidor final, qual que é a percepção que vocês têm em relação a exigir mesmo, a querer ver mais materiais sustentáveis, recicláveis? Qual é a percepção de vocês sobre esse ponto? Não, assim, as marcas não vão se movimentar se os consumidores não estiverem pedindo, né? E aí, o que os consumidores estão pedindo agora, acho que o termo, acho que até para resumir um pouco, é assim, é a economia circular de baixo carbono. Então, o material, né, essa embalagem, ela precisa reciclar, né? Então ela precisa, né, entrar nesse ciclo circular, mas ela precisa ter baixo carbono. Então, na nossa visão, aliás, é isso que os consumidores lá na ponta estão pedindo, né? Então, é efetivamente algo que possa ser reciclado e fique ali
na cadeia circulando, mas que tenha uma emissão de carbono o menor possível. Então, economia circular de baixo carbono. Acho que essa é o resumo do momento. O resumo do momento do ponto de vista do consumidor e da indústria também. É isso. Que leva a indústria a se movimentar nesse sentido. Meus caros, muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Passou rapidinho, né? O papo foi bom. Voltem sempre. Muito obrigado. Muito obrigado aí também pela oportunidade. E quero... Diga. Eu queria só agradecer aí o Alex e o Carlos, né, por participar aqui com a gente e levar esse conteúdo para o público, né, porque a conscientização do público é fundamental para que eles comecem a cobrar as marcas por soluções inteligentes como essa. É isso. A gente agradece. Obrigado. Obrigado. E se você gostou desse episódio, faz aquele roteirinho das redes sociais. Comenta, curte, compartilha, segue o nosso canal, que aí assim a gente aumenta o alcance desse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas e ajude a transformar o futuro com inovação e com responsabilidade. Todos os episódios dessa segunda temporada, todo o conteúdo da primeira temporada do Papo Embalado, tudo isso está disponível no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais. Dá uma olhada lá, se inteira de todos os assuntos, compartilha com quem você achar importante. Obrigado pela companhia, até o próximo papo e você sabe, a gente deseja que ele sempre venha embalado com ótimas ideias.